resolvendo a tua decoração, fazendo esse home stage, fazendo essa limpeza de atmosfera dentro do seu ambiente, organizando ele com a decoração, decorando mesmo, organizando os quadros, tendo uma parede vazia que chama atenção, põe ali para dar uma quebrada, um quadro, sabe, alguma coisa mais bem elaborada, porque quando você tiver isso organizado, você vai fazer assim, ó, e aí, ó, vamos lá, eu fiz ali uma colinha. Porque eu sei o seguinte, que a pessoa, quando ela tem um objetivo, né, de vida, eu penso assim, tá? Eu penso que ninguém na vida veio simplesmente para viver um dia de cada vez. Essa é a minha ideologia, tá, gente? Eu não tô dizendo que é uma mais pura verdade. Essa é a minha ideologia. Eu não consigo ver, e nem muito menos aceitar, que eu vim para este mundo, né, que a gente sabe muito bem que somos todos passantes aqui, a gente tem nosso período aqui na Terra, né, só para viver um dia de cada vez. A gente tem o nosso objetivo de vida, você tem o seu sonho que você provavelmente quer realizar, você tem a tua missão que você veio aqui para cumprir, né, de repente a tua missão eu não sei, vai depender muito aí do teu dia a dia, mas uma coisa eu tenho certeza pra mim, assim, certeza. Uma das minhas missões é realmente, porque isso é algo prazeroso. Você imagina só, pra mim ter, assim, eu já tenho a minha rotina, sempre tive a minha rotina profissional. Fora a minha vida pessoal, social, outras áreas, né? Mas eu sempre tive a minha rotina profissional diária muito cheia, muito lotada, né? Então eu tô adaptando essa nova rotina que era do CF Arquitetura, que é do escritório que, né, é meu trabalho. Então agora eu vim com essa nova rotina do Arquitetura de Trás para Frente para simplesmente ajudar pessoas que querem tão perdidas, que não sabem exatamente o que tipo de profissão seguir, ou que saíram de um curso e não sabem o que fazer, ou simplesmente empacaram mesmo, achando que não, eu não tenho solução, enfim. E mostrar para vocês como que a decoração é importante, pode, assim, eu ainda vou contar essa história para vocês, mas tem um porquê disso também tá acontecendo para mim, né, na minha vida. É como eu disse, eu acho que todas as pessoas, elas têm o seu objetivo, elas têm o seu sonho e elas têm a sua missão para cumprir em vida, né? Então, algo comigo aconteceu, mas eu vou contar para vocês ainda, que fez com que isso mudasse a minha vida, né? Então, eu quero que mais e mais pessoas que já passaram pelo que eu já passei, né, que sentiram o que eu senti e que eu fui transformada como eu fui transformada, eu quero que outras pessoas saibam disso. Então, isso eu tenho certeza que é uma das minhas missões. Porque você pensa bem, para uma pessoa que já tem um dia relativamente agitado e cheio, mesmo na quarentena, eu ainda trazer todos os dias, de segunda a sexta-feira, uma live pontualmente ao meio-dia, que dura normalmente 1 hora, né? Então, assim, é porque isso pra mim é uma missão. Isso pra mim é algo extremamente importante. Talvez é mais importante pra mim estar aqui falando, ensinando e vendo que tem gente, assim, que já tá começando a sair do lugar, que já tem gente começando a ser grato, até porque esse projeto da TPF é novo, né? Então, enfim, é isso aí. Então, o que acontece? No dia 29 e no dia 30, eu dei uma pausa porque era meu aniversário e tudo mais. Mas a gente voltou, a gente tá aqui de novo e não vamos cessar até completar os 30 dias. E se pra mim, que tô aqui fazendo, é muito bacana, é prazeroso, eu espero que pra vocês também sejam, tá bom? E eu espero verdadeiramente que isso possa ajudar vocês e que vocês gostem e que a gente possa continuar esse projeto não somente por 30 dias, mas de repente aí numa rotina diária por um período maior, né? Gente, uma outra coisa também, talvez a gente já tenha pessoas que estão nos acompanhando aí, como a Maura, a Sônia, o seu Garrafa,
Sandra, desculpa, falei errado. Sandra. Tem um outro também, GL, alguma coisa que eu não... Enfim, a memória... A gente fica mais velha e a memória vai junto. Enfim, que estão sempre acompanhando, mas aparecem pessoas novas. Então deixa eu explicar. Catherine, que doideira! Por que você botou meio-dia? Porque quando eu tô tirando... tudo que eu faço baseado na minha vida, na minha experiência, no que foi transformador pra mim, no que somatizou pra eu ter a carreira que eu tenho hoje. E graças a Deus, a minha carreira é muito bem sucedida, sim, tá? Então, eu me baseio na minha vida pra poder falar com vocês. Então, quando eu estava trabalhando, né, em outros escritórios, eu não fui empresária, né, dona de escritório a vida toda. Eu trabalhei em outros lugares e eu sempre tive o sonho de ter o meu próprio negócio, de ter o meu próprio escritório. Então era no meu horário de almoço que eu me preparava para isso. Era quando eu parava na empresa que eu trabalhava, né, no escritório, e me dedicava a isso. Quando eu pegava os meus clientes extras fora dali, era durante o meu período de almoço que eu fazia os projetos, que eu atendia as minhas ligações, que eu ligava, que eu fazia os meus cursos, que eu palestrava no sentido assim, né? Apresentava o projeto, porque quando eu apresento o projeto para cliente é como se fosse uma palestra, realmente, né? Então eram nesses momentos. E eu trabalhei numa empresa que às vezes o horário de almoço eram 2 horas. Nem sempre eu tirava as 2 horas de almoço, né? Às vezes eu tirava 10 minutos para comer. Então, mas eu trabalhava numa empresa que o horário de almoço eram 2 horas. Então, começava meio-dia e terminava 2 da tarde. Então, por isso que eu quis pôr no horário do almoço. Porque para pessoas que estão trabalhando, elas podem aproveitar o seu horário livre para se dedicar ao seu sonho, ao seu projeto. Catherine, mas o meu sonho, meu projeto é só decorar a minha casa. Não tem problema. Se você quer decorar a sua casa, creio eu que você tenha um trabalho e você tem que cumprir ali. Catherine, mas a gente tá em quarentena. Acredito que no seu horário de almoço é o horário, né, com todas as atividades que você tem durante o dia, é o horário que você pode parar também. E justamente por estarmos em quarentena, que hoje a gente vai falar de como a decoração pode me ajudar na quarentena. Isso! A gente vai falar sobre 5 tópicos. 5 tópicos que vocês vão ver e entender como que a decoração pode te ajudar durante esse período de quarentena, que para muitos, acredito que para todos, né, deve estar sendo um período muito difícil em várias áreas da nossa vida. Para muitos financeiros, para outros aquela situação de estarem todos juntos o tempo inteiro, quase que 24 horas no mesmo ambiente, na mesma casa. Outros estão em total isolamento, enfim. A gente sabe que estamos todos vivendo nossas dificuldades. E verdadeiramente eu tô trazendo para vocês aqui uma solução para começar a dar os seus primeiros passos. Eu costumo dizer o seguinte, que o problema é a solução. Todas as vezes em que eu tenho uma dificuldade, e eu falo isso de verdade, tá? Não é demagogia, não é porque eu tô aqui com 3 câmeras olhando pra mim, mas, e provavelmente algumas pessoas do outro lado me assistindo, porque a gente tá ao vivo, né? Mas eu realmente, verdadeiramente, se eu não acreditasse nisso, eu não estaria onde eu estou hoje, né? Então, pra mim é o seguinte, o problema é a solução, não importa a intensidade do problema. Importa é a importância que eu dou para esse problema. Quando a gente para pensar, tô em quarentena, tô sem dinheiro, tá? Vou usar esse exemplo aqui. Tô sem dinheiro. E você fica só mastigando aquilo na tua cabeça, maturando. Nossa, essa quarentena. Ai, eu tô sem dinheiro. Sim, você vai ficar sem dinheiro. Entende? Agora, por quê? Porque você tá focando toda a tua energia, todo o teu potencial criativo no problema. Quando você pode simplesmente focar o teu potencial criativo, o poder que a tua mente tem, na solução. Então, ao invés de você intensificar o problema,
você pode intensificar a solução. Então, por isso é que eu carrego para mim verdadeiramente esse dilema. O problema é a solução, tá? E eu espero que ao longo das nossas lives eu possa introduzir isso para vocês aos poucos e vocês possam entender isso de forma que possam ajudar vocês, tá? Então vamos lá, gente! Falei super, mas pra quem me conhece já sabe que eu falo super mesmo. Eu tanto falo quanto eu escrevo. Nem sempre eu escrevo muito bem, tá? Você ser uma pessoa criativa para fazer projetos e tudo mais não significa que você seja bom de português, eu confesso. Então, mas mesmo assim eu gosto muito de escrever a ponta das minhas canetas. Essa daqui é muito clarinha. Estarem já falhando. Mas o comércio tá tudo fechado, não dá pra comprar essas canetinhas ainda. Vamos lá, gente. Eu acho que vocês devem estar se perguntando assim, como que a decoração pode me ajudar na quarentena? A gente vai falar do primeiro tópico, tá? Esse tópico é o seguinte: eu tenho amigas, né? Eu tenho pessoas que a gente se fala, a gente se telefona, a gente troca mensagens no WhatsApp. E é o seguinte, eu tenho percebido, nem todas as minhas amigas trabalham na área da decoração, são amigas de infância, que a maioria estão todas casadas, e elas falam o seguinte: Catherine, pelo amor de Deus, fulano tá agora diretamente em casa, ele tá pensando que eu sou restaurante, agora eu tenho que, a creche do fulaninho não tá abrindo, eu tenho que cuidar do fulaninho, meu marido é mais criança do que meu filho. Enfim, tá até engraçado. A gente ri, gente, porque não é pra gente ficar chorando o tempo todo, tá? De forma nenhuma eu tô debochando de ninguém. Mas é melhor a gente rir do que viver chorando. E aí, pensando nisso, a sensação que normalmente a gente tem, tá? Esse é o primeiro item que a gente vai falar, são 5. A sensação que a gente tem é que por mais que a nossa casa esteja sempre limpinha e sempre aparentemente organizada, o fato da casa estar cheia, aquela sensação que você tem que tá tudo uma bagunça. Eu sei porque em 2 pessoas dentro de uma casa, eu já escutei 2 pessoas apenas dentro de casa nessa quarentena. Tá aquela sensação assim de, nossa, a casa nunca tá arrumada, minha casa nunca tá organizada, sempre a sensação de muvuca, sempre aquela sensação de cheio. Por quê? Porque rotineiramente, eu gostei de falar isso hoje, né? Porque todos os dias você está convivendo quase que 24 horas por dia com aquela pessoa. E isso, gente, tem famílias, né, que estão 3 filhos, marido, esposa em casa. Tem famílias que se isolaram totalmente e trouxeram seus pais para próximo. Por exemplo, a minha tia, né, por parte de mãe, a gente tem uma casa em Cabo Frio, né, e ela foi para lá e levou a minha avó. Minha avó tem 84 anos. Entende? Então ela tá lá na quarentena só cuidando da minha avó. Aí foi minha avó, foi meu tio, que é o esposo dela, enfim. E estão todos juntos convivendo lá. Então, assim, o que acontece? Fica aquela sensação de, inclusive, de cansaço. Gente, que cansaço, o que eu posso fazer para diminuir essa sensação de casa cheia? Porque é isso que a gente está tendo. A gente está tendo essa sensação de estar trabalhando mais do que o normal, de que por mais que a gente tente, sempre tem bagunça, sempre tem isso. Então, durante esse período de quarentena, é exatamente isso que a gente está sentindo, porque eu tenho escutado isso bastante, não só de meus amigos, mas de alguns clientes que a gente ainda continua trabalhando. Então, e às vezes o teu apartamento, a tua casa é pequena, e aí você imagina, eu tô falando especificamente de uma família que tem 3 filhos, e 3 filhos pequenos, onde o mais velho tem 10 anos, e mais o casal. Olha como é brabo isso, olha como, sabe? Então, uma coisa que eu vou te falar agora, uma dica sim,
a partir do momento em que você consegue organizar, e eu não estou falando de organização de limpeza não, sabe? Do tipo, não, eu tenho uma estante aqui e ela já tá toda limpinha. Sim, tudo bem, bacana, eu acho isso massa. Mas e se a tua estante tá cheia de objetos quando a gente não tava na quarentena, eu fui no aniversário de 15 anos de fulaninha e ganhei essa lembrancinha. Eu vou botar aqui. Porque quando eu fui no casamento da minha sobrinha, da minha neta, da minha filha, sei lá de quem, da minha amiga, fui madrinha de fulano, eu ganhei essa lembrancinha, vou botar aqui. Não, porque eu fiz uma viagem e aí eu comprei fui pra praia, comprei, sabe aqueles enfeites de conchinha? Eu também botei tudo aqui. E aí a tua estante pode até estar limpinha, mas ela tá, sufocada. Ela tá assim, cheia de informações. E aí o que acontece? Você tem um ambiente que por mais que ele esteja limpinho, você tem um ambiente que por mais que ele esteja organizadinho, você tem um ambiente aglomerado. Você tem um ambiente que visualmente ele tá poluído, você entende? Então assim, isso sufoca, isso passa aquela sensação de que assim, nossa, minha casa tá cheia. Então quando você começa, isso se chama homestage. Quando você começa a organizar, decorar a sua casa especificamente com as coisas que você tem, você começa a pôr ordem na tua bagunça. Catherine, mas minha casa não tá bagunçada. Então repara a sua estante, se não tem enfeite demais ali. E pior, pode até não ter tantos enfeites assim que você tá aglomerando, mas pode ter um jarro amarelo com um jarro azul, com um jarrinho de flores, com flores, como é que fala? Aquelas flores preservadas, que são as flores de plástico, que já tá toda empoeirada, então tipo, ela era rosa, hoje é cinza. Entende? Então, visualmente, o teu ambiente está poluído. E isso, com a casa sendo movimentada pelos habitantes que estão ali diariamente, quase que 24 horas por dia, você tá com aquela sensação assim de sobrecarregada, porque isso é uma sensação. Isso não significa que de fato você está sobrecarregada. Isso não é uma coisa que de fato você esteja realmente sufocada, mas essa é a sensação que você tem, porque o teu ambiente, o teu espaço está sim te sufocando, e isso é totalmente possível. Quer ver uma coisa que acontece muito? E eu vou falar pra vocês, eu tenho pavor disso. Tá? Não significa que eu às vezes não faça em casa, mas eu tenho pavor disso. Aglomeração em cima da mesa de jantar. Gente, 90% dos levantamentos que eu vou fazer na casa dos meus clientes, né, para começar a fazer um novo projeto, quando eu chego na casa deles, a mesa de jantar tem chave de carro, a bolsa que chegou da rua, mais um livro, a pasta, e aí vai aglomerando aquilo tudo em cima da mesa, e aí o que acontece? A casa pode até estar arrumadinha, pode até estar limpinha, mas tem aquele foco de aglomeração de coisas, sabe? Catherine, mas olha só, eu detesto entulhar coisas. Minha casa não tá assim, mas pode estar um visual poluído de cores, de materiais, de textura. De repente, dentro da tua sala, você tem uma parede marrom e outra bege, e sabe? E isso sim te passa essa sensação de estar sufocada. Sensação essa que de repente você não tinha antes, porque você não passava 24 horas do seu dia dentro de casa. Porque você sai para trabalhar, você sai para interagir, você vai visitar um amigo, você vai ao shopping, e aí talvez você não tenha percebido. E muito menos quando você chega em casa, a tua casa não está assim aglomerada de pessoas também. Quando eu digo aglomerada, são as mesmas pessoas que nela moram, porém agora estão nela vivendo 24 horas todos juntos. Então eu imagino, cansa um pouco. Então o que acontece? Você resolvendo a tua decoração, fazendo esse homestage, fazendo essa limpeza
de atmosfera dentro do seu ambiente, organizando ele com a decoração, decorando mesmo, organizando os quadros, tendo uma parede vazia que chama atenção, põe ali para dar uma quebrada, um quadro, sabe? Alguma coisa mais bem elaborada, porque quando você tiver isso organizado, você vai fazer assim, ó. E aí, vamos lá. Eu fiz ali uma colinha, tá? Então você tem aqui... Então no primeiro item que a gente falou, você tem o teu ambiente aglomerado, sabe? Você começa a descobrir que o teu ambiente não está te fazendo tão bem assim, sabe? Então isso aqui, quando você resolve isso daqui, automaticamente você pula pro segundo, porque um tá ligado com o outro, um tá ligado com dois, com três, e assim vai. Na verdade, a gente tinha até mais pra falar, porém eu só tenho 1 hora. Entende? Então, você vem pro segundo. Você retoma o controle de tudo que está acontecendo. Como assim, Catherine? A partir do... Porque assim, gente, eu vou falar de verdade isso. Quando você tem um ambiente coerente, bem resolvido, por mais simples que ele seja, você tem uma sensação de paz. E isso é real, tá? Você tem aquela sensação de paz. Você se sente forte para você tomar o controle. Porque o que acontece? As pessoas, elas tendem a ouvir muito mais o que você faz do que o que você fala. Repararam isso já na vida de vocês? Já notou isso? O ser humano, ele tende a escutar mesmo, muito mais as suas ações do que o que você fala. Quer ver um exemplo? Você chega pro seu filho e fala assim: meu filho, você tá brincando aqui e você tá bagunçando a casa inteira. Não quero que você faça isso. Não quero que você deixe a casa bagunçada. Terminou de brincar? Guarde seus brinquedos. Só que ele repara, tá? Principalmente criança. Só que ele repara que quando você chega, você espalha o seu sapato de um lado, o sapato do outro. Você pega a tua bolsa, você deixa no sofá, você tira o casaco e deixa em cima da mesa, sabe? Não quer dizer que a gente tenha que ser organizado o tempo inteiro, mas a organização em tudo que você faz na sua vida, na sua rotina, na sua casa, na sua decoração, no seu processo de trabalho, na organização dos projetos de vida que você quer, até para você organizar uma viagem. A partir do momento que você tem uma organização, a sua vida, ela funciona e ela roda como uma engrenagem muito bem, entende? Então, assim, quando você fala pro seu filho que ele tem que arrumar a bagunça dele, mas ele vê que você mesmo não arruma a sua, então ele vai escutar muito mais o que você faz do que o que você tá dizendo. Entende? E a mesma coisa é dentro do seu trabalho. Ah, fulano, eu quero que você chegue pontualmente todo dia às 9 horas. Mas você chega às 10. Entende? Então, as pessoas, elas tendem a ouvir muito mais o que você faz do que o que você fala. O que eu quero dizer com isso? Porque a partir do momento em que você organiza seu ambiente, que você já sente aquela atmosfera mudando, você automaticamente está retomando o controle e dizendo sim para os habitantes daquele lugar que é para manter tudo desse jeito. E eles vão fazer isso de uma forma natural, tá? E não é só isso. Você mesmo vai olhar para aquilo e falar assim: nossa, se eu conseguir transformar essa zona toda em algo coerente, em algo que eu consegui transformar todo esse caos, eu consegui resolver todo esse caos, né, numa casa, num ambiente mais saudável para todos, então eu consigo resolver até mesmo qualquer outra coisa, qualquer outra situação da minha vida, qualquer outro problema. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu não sei se vocês já ouviram, mas eu tenho uma amiga psicóloga que ela sempre me disse isso: você quer transformar a sua vida, você quer mudar, quer começar a mudar? Ah, Catherine, eu quero mudar de vida. Comece arrumando a sua bolsa.
que é algo mínimo. Se você consegue manter a sua bolsa arrumada, porque normalmente bolsa de mulher é uma bagunça, né? Normalmente é batom espalhado para um lado, uma barrinha de cereal espalhado para outro, aí o blush abre, aí fica aquele monte de pó de blush espalhado pela bolsa que vai sujando a carteira. Entende? Isso é normal de mulher. Mas a partir do momento que você consegue organizar a sua bolsa, forrar a sua cama todos os dias, não tenha dúvidas, querido, não tenha dúvidas, querida, que toda a tua rotina, que tudo que você vier a fazer vai ser muito fácil. É como se você estivesse transformando o errado no certo. Aquilo que parece tão errado, tão difícil, tão impossível, você acaba transformando aquilo em certo, tá? Então, a partir deste momento, você resolveu o seu ambiente aglomerado, retomou o controle da situação, você vem para o 3, que é interagir com a família. Interagir com a família. Catherine, mas a minha família tá aqui grudada em mim o tempo inteiro. Já tô interagindo, mas você tá interagindo talvez de uma forma errada, de uma forma desestimuladora, de uma forma, né? Ai, que saco, tô cansada. Cara, eu vou ter que ficar cuidando agora do meu irmão mais novo. Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que agora... Você viu que eu dei até uma murchada na postura, né? Então, por quê, gente? Porque você tá interagindo de uma forma errada. Ai, meu irmão, meu filho não cansa de fazer bagunça e eu tenho que ficar arrumando a bagunça que ele faz. Não, a partir do momento em que você retoma esse controle, você pode se unir com a sua família de uma forma diferente. Como? Catherine, meu Deus, como? Às vezes, você tem o teu quarto e o som... Tô dando um exemplo aqui, gente, mas é um exemplo que já aconteceu, tá? Eu já vi isso acontecer de verdade. O casal, eles queriam ter no quarto um espelho no teto. Então, de repente, isso é um sonho do casal. E nada demais com isso. Na verdade, isso é maravilhoso. Significa que o casal tem lá a sua interação, a sua conexão quando estão juntos. Então, pensa bem. Imagina que você tá lá, de repente, até mesmo brigada com seu marido, com seu namorado, enfim... E aí você chega pra ele e fala assim: amor, vamos fazer o seguinte, sabe aquele sonho que a gente tem de fazer isso e aquilo no nosso quarto? Vamos fazer isso então, vamos aproveitar a quarentena, vamos nos aproximar de uma forma mais positiva. Isso sim, e eu já vi isso acontecer. Eu tenho um cliente, claro, não tem nada a ver com a quarentena não, mas foi um projeto que eu fiz semi-presencial e semi-online, né? Foi meio a meio. E aí... esse cliente, eles tinham brigado, casal jovem, inclusive, eles tinham brigado, se conheciam há anos, né, namoraram há anos, quando casaram, foram morar juntos, a rotina parece que não foi boa, enfim, resolveram se separar. E aí pegaram a casa, o apartamento, no caso, né, pra vender e repartir, né? E aí eles me contrataram para fazer um projeto mais comercial, um projeto vendível, vamos assim dizer, eu não sei se essa palavra existe, mas um projeto que pudesse ser vendido, né? Uma decoração bonitinha para eles poderem valorizar o imóvel, tá? E aí eu peguei e como ele era parte do nosso contrato era que alguns processos fossem online, né? Então eles foram obrigados a me ceder o levantamento, as medidas do ambiente deles, né? Então eles tiveram que fazer isso juntos. Entende? E aí foram fazer o levantamento, eu expliquei, claro, passei todo passo a passo pra eles e eles foram lá, era um apartamento relativamente grande, e eles tiveram que ir juntos fazer o levantamento, tiveram contatos, e aí estavam dentro do apartamento, aí teve um momento que eles olharam, ui, caiu alguma coisa. Aí teve um momento em que eles estavam na cozinha e aí olhou pra pia e lembra daquela situação assim, aí aqui, lembra de quando a gente tinha tal coisa assim, lembra da nossa primeira viagem que a gente botou o quarto, começaram a recordar e na hora de fazer levantamento tocavam, enfim, voltaram. E aí o projeto aí é onde entra a parte física, e aí o projeto que era para ser um projeto de venda,
passou a ser um projeto para eles morarem na casa e reescrever uma nova história. Então, sim, você se conecta com a sua família, sim. Chega pro teu filho e fala assim: filho, não sei se sua casa é pequena e de repente dentro de um quarto tem 1 ou 2 filhos ou filhas, não sei. E aí você fala: filho, se a gente mudasse aqui o seu quarto, o que você iria gostar que a gente fizesse aqui de novo? Fala pra mamãe, fala pro papai, o que você quer aqui? E aí você trata o teu filho como se ele fosse teu cliente. Aí você monta lá aquele briefingzinho que eu já ensinei pra vocês várias vezes como fazer. Então assim, vai lá, pergunta pro teu filho, fala pra mamãe, você gostaria de ter uma parede rosinha? Você gostaria de ter, de repente, assim, uma estante pra você guardar todos os seus brinquedos? O que é? Me conta. E aí o teu filho fica feliz. E ele também começa a perceber que precisa organizar o ambiente dele. Na verdade, você está resolvendo muitos problemas com um simples gesto. Simples gesto. E aí você chega pro seu marido ou pra sua esposa e fala: sabe, amor, aquela vontade que eu tinha de repente ter... Eu vou contar uma coisa engraçada pra vocês, que é dos meus pais. Eles sempre... minha mãe é muito magrinha, né? E meu pai já é um pouquinho só, mais cheinho. E eles sempre tiveram cama de queen, né? Não, cama de casal no quarto deles. E aí era uma briga todas as vezes em que eles... E meu pai nunca foi de tirar férias. Praticamente eu posso contar nos dedos quantas vezes ele tirou férias. Mas é agora nessa fase, não da quarentena, antes disso, foi bem antes disso, de ele se aposentar e tudo mais, e começar a diminuir o processo de trabalho, da carga horária de trabalho dele, ele resolveu então realizar a vontade da minha mãe, porque minha mãe chegou a comprar uma cama queen. Agora eu não lembro se a cama era queen, eles queriam uma king, ou se era uma de casal que ia trocar pra queen, eu não me lembro. Mas eu sei que eles tinham uma cama menor e a minha mãe sempre teve vontade de ter uma cama maior, que nem de revista, como eu já contei pra vocês 1000 vezes aqui. Minha mãe, apesar de ser psicóloga, ela sempre amou a decoração, né? Desde pequena, desde pequenininha mesmo, é que eu vejo a minha mãe sempre muito atenciosa, muito cuidadosa com a casa, com a gente, entende? E é até hoje, né? Apesar dela já também ter uma rotina profissional bem agitada, fazer plantão e tudo mais, isso nada mudou, tá? Então o que acontece? Aí quando meu pai começou a entrar nesse processo de ficar mais tempo em casa por conta da aposentadoria e tudo mais, aí foi que, mas assim, depois de anos, tá? Foi anos que eu vi minha mãe falando, porque eu quero trocar de cama. Aí ela foi lá e comprou a cama dela. A cama mesmo, a estrutura da cama. Eles ficaram um tempão com a cama guardada na caixa, sem comprar o colchão e os lençóis e as colchas. É engraçado, porque isso acontece na vida de outras pessoas. E de repente agora é o momento de vocês dois juntos fazerem essa mudança, né? Aí foi depois de muito tempo que meu pai foi lá, viu o colchão com ela, mudou os lençóis, tá? Essa história é um pouco mais já tem um tempo, foi bem antes da quarentena. Então assim, acontece. Então aproveita esse momento. Ah, Catherine, mas eu tô dura, eu não tenho grana, porque assim... a gente tá economizando por conta da quarentena e tudo mais. Ou, Catherine, não dá pra gente sair porque tá tudo fechado. Galera, internet. Vocês pedem tudo pela internet, vocês compram tudo pela internet, entende? E resolve a sua vida. E a questão da grana, então, se não dá de repente agora, existem outras maneiras. De repente você pôr a cama com mais almofadas para deixar aquela sensação realmente de que ela é maior, mais alta, e isso já muda o teu ambiente, entende? Eu acho que nada é desculpa para nada. Eu acho que desculpa só existe quando a gente quer justificar algo que não queremos fazer, consciente ou inconscientemente, certo? Bom, e dito isso, né, nessa de você interagir com a sua família, você torna isso uma atividade recreativa. Você torna isso uma atividade recreativa. Por quê?
Porque, imagina só, você vai lá, meu filho, seu filho pegou e falou assim, não, eu quero, mamãe, eu quero pintar aqui a parede de rosinha, sei lá. E aí você vai junto no site lá da Souvenir pra escolher as cores, junto com seu filho, etc e tal. Enfim, isso acaba sendo prazeroso, isso acaba sendo gostoso. E por que recreativo? Porque a gente está impedido de fazer outras atividades. Entende? A gente tá impedido. Por quê? Porque a gente tem aí a questão da quarentena. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, se a gente botar a cara na praia, meu amigo, tem 2 policiais atrás de você falando, minha senhora, vambora pra casa, toma vergonha e vai se cuidar na quarentena. Entende? Então a gente não tem um shopping, não tem um cinema, não tem o que se fazer para se distrair. E aí você acaba tendo essa atividade recreativa, que é estar junto, que é estar decidindo todo mundo junto, que é estar escolhendo junto, que é estar se distraindo, que é estar pensando, que é estar elaborando, que é estar, de repente, se a pessoa quiser se aprofundar, ela pode fazer sim o projeto, fazer uma plantinha baixa, um levantamento, uma coisa mais bem estruturada. Tudo isso que eu já ensinei também. Tá, ai, Catherine, tô vendo o vídeo pela primeira vez. Então corre lá no nosso canal, no YouTube, que tem uma série de vídeos que ensina vocês o beabá. Entende? Então isso se torna uma atividade recreativa. Sinceramente, pra mim isso é assim, distração, terapia total. E eu tenho certeza que é pra muita gente também. E para finalizar, não mais muito importante, mas não, sei lá, talvez não tão importante ou mais importante, eu não sei, mas com certeza muito importante é você ter a sua autoestima elevada. Porque você pensa bem comigo, imagina que você conseguiu botar ordem na aglomeração do teu ambiente, você tem prazer de estar na tua casa, você tem prazer de estar ali num ambiente organizado, num ambiente aconchegante, você tem esse prazer, isso já deixa a gente bem. Tá? E aí você consegue tomar o controle da situação porque através das suas atitudes você está sendo exemplo para o seu marido, você está sendo exemplo para os seus filhos. Então você consegue sim retomar o controle. E aí o que acontece? Isso já te deixa bem. Poxa, além de eu ter o meu ambiente decorado, bonitinho. Catherine, quando eu falo de decoração, eu tô dando um exemplo aqui de uma decoração homestage que você pode decorar, ou seja, redecorar a sua casa com o que você tem. Eu não tô te incentivando a comprar nada. Se você quiser, maravilhoso. Se você quiser, eu posso indicar para vocês aqui uma série de sites, né, já que a gente não tá podendo sair, de que vocês podem comprar adornos, quadros, elementos decorativos que vão modificar, transformar seu ambiente total. Mas só de você fazer esse homestage, você já com certeza vai estar transformando o seu espaço assim e te gerando um prazer muito bom, muito imenso, grande. Dá bom isso. E aí você pode fazer, sabe o que? Interagir com a sua família. Você está interagindo, você está trocando, você está tendo contato, mas interagir de uma forma positiva, saudável, que isso vai te trazer atividade recreativa, vai te distrair, entende? E aí como é que fica a sua autoestima? Você fica feliz, não tem como não ficar feliz, não tem como isso não ser algo bom, ser algo positivo, ser algo agradável para você, para sua família, entenderam, gente? Então, como a decoração pode me ajudar na quarentena? Eu te dei aqui, ó, 5 motivos, 5 passos, 5 coisas, 5 provas, melhor dizendo, 5 provas de como a decoração ela pode transformar a sua vida em qualquer momento, não só na quarentena. E também te mostrei que a decoração ela não se resume em simplesmente você ir em loja e você comprar um monte de coisa, até porque você ir para a loja comprar um monte de coisa não é sinônimo de que o teu ambiente vai ficar bom, de que o teu ambiente vai ficar saudável, de que o teu ambiente vai ficar lindo, de que o teu ambiente vai ficar extraordinário. Você pode fazer tudo isso redecorando com o que você tem, através do homestage, entendem? Então, assim, eu posso até, inclusive, fazer um conteúdo talvez um pouco mais aprofundado a respeito disso e vocês terem uma noção um pouco maior do que é isso, de como se faz, tá? Bom, então, é isso.
tá? 5 motivos, 5 provas de como que a decoração pode não só transformar a sua quarentena, mas ela pode transformar a sua vida de uma forma completamente positiva e agradável, tá? Vejo vocês amanhã às 12 horas na nossa live do almoço, tá?